Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Vidal. Eu sou a Samara Castro, eu sou professora aqui da Faculdade Vidal, do curso de Administração. Já estou aqui há alguns anos e hoje nós vamos ter um podcast bem especial. A gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, vamos falar de inovação, vamos falar de tecnologia. E para esse nosso podcast nós também temos um super convidado, o professor Jarbas. Eu vou te apresentar, professor, vou ler aqui o seu mini currículo, mas depois o senhor se sinta à vontade para se apresentar, tá? O Jarbas, ele é doutor em ciência da computação, ele é mestre também em ciências da computação e bacharel em ciência da computação. Ele atuou como pesquisador no Instituto de Ciência e Tecnologia da Informação em Pisa e atualmente é professor efetivo do IFCE no campus Tabuleiro do Norte. E é pesquisador nas áreas de ciências de dados, mineração de dados, aprendizado de máquina, infraestrutura de dados espaciais, banco de dados espaciais, dados de objetos móveis, robótica e indústria 4.0. Jarbas, seja bem-vindo ao nosso Pod Vidal. Obrigado, Samara. Obrigado a você e à Faculdade Vidal pelo convite. Vamos aqui, trocar uma ideia e conversar um pouquinho sobre essa área tech, que é uma área que eu já venho atuando há algum tempo. Jarbas, a gente estava conversando antes do podcast começar e você comentou que você já tinha estudado aqui na Escola Normal, que é do grupo da Faculdade Vidal, e eu queria que você contasse um pouco essa sua trajetória de vida pessoal. Em que sentido? Eu queria entender um pouco o que te levou a escolher a área que você escolheu, entrar no ramo da ciência da computação e depois na questão como docente, Então me conta um pouco aí a sua trajetória de vida até pessoal e profissional, como é que você chegou onde você chegou. Eu estudei aqui praticamente a vida toda, minha vida toda foi na Escola Normal, dei muito trabalho, bastante mesmo, então eu acho que eu vivi muito a Escola Normal em todos os aspectos, desde do ensino a atividades extras de extensão, jogos, tudo que envolvia a gente sempre teve essa afinidade com a escola. E assim, nunca fui o aluno 10, não, e assim, um aluno, assim, eu tinha um certo esforço, gostava de algumas áreas, e na verdade eu sempre tive curiosidade nessa parte um pouquinho eletrônica, eu sempre tinha uma curiosidade de mexer, um computador, tive computador muito tarde já, mas... Eu ia te perguntar, com quantos anos você teve acesso a esse tipo de tecnologia? Porque eu lembro que assim, o primeiro computador que eu tive acesso, eu acho que eu já estava quase na graduação, acredita? Acho que eu tinha assim, uns 18 para 19 anos já. No caso, eu tive um pouquinho mais cedo, o computador é muito caro, também, e eu lembro que tinha uma Secrelnet aqui, a gente tinha internet de escada e um rapaz, às vezes, de um curso de informática, vendia uns computadores. A gente conseguia um computador bem, fraquinho, na época também era fraco, tinha computadores melhores. Aí mudamos o HD na época, ficou uma máquina que dava para navegar na internet, aquela época de Mirk, de acesso à internet, já tinha e não conseguia acessar muito porque, como era de escada, acabava era muito gastando... caro, Era. Então, mas eu tive esse primeiro acesso, tinha um pouco de facilidade e essa parte também de eletrônica sempre me interessou, mas dentro da escola, eu nunca vi assim a área de ciências exatas como área de seguir. E eu tinha, talvez, essa questão de fazer um curso de saúde, porque era sempre o boom do momento, mas no fundo, eu ingressei no curso de ciência da computação, era a segunda turma da UFES, até, eu assim, gostei muito, porque eu gosto da parte de cálculo, não tinha muito problema, e gostava dessa parte mais tech. E daí eu segui no processo da graduação, nessa área, atuei muito com pesquisa, na verdade, assim, hoje eu estou mudando muito o formato da minha área, que combina muito inovação com negócios, mas assim, praticamente a minha vida foi muito voltada para a pesquisa, desde graduação, segundo semestre de graduação eu tive bolsa de pesquisa, depois eu fui para o mestrado em Minas Gerais, fui com uma bolsa de uma empresa de lá, Saido, que eles funcionavam dentro da Universidade Federal e deram a oportunidade de uma bolsa
Na época tinham 3 bolsas só, e eu não tive acesso a essa bolsa do governo, e eu mandei uma mensagem: eu quero fazer mestrado aí, eu sou de Limoeiro e tal, eu quero fazer mestrado aí. Aí o coordenador, com uma semana igual, consegui uma bolsa numa empresa tal. Sério, que legal. Você vai ter que prestar um tempo de carga horária lá, e daí deu certo. E quando eu voltei do mestrado, aí eu também tive um processo na UFESA, né, um período na UFESA Pau dos Ferros, e depois no processo de doutoramento eu passei um tempo no CNR da Itália, em Pisa, e foi tudo isso pesquisa. Eu fui como pesquisador, visitante, com vínculo de trabalho e tudo assim, tudo pesquisa. Daí, quando eu ingressei no Instituto Federal, né, da transição UFESA para o Instituto Federal, eu comecei a me engajar um pouquinho mais com essa parte de negócio. E daí eu trabalho muito com projetos de inovação, né? Então, assim, quem tiver aí um software que queira construir, né? A gente tem uma fábrica de software. Sério? No IFCE? No IFCE, digamos que sim, funciona dentro do IFCE, mas assim, como no IFCE a gente não tem aluno, né? No IFCE a gente não tem um público, a gente vai abrir o curso agora, curso de análise e desenvolvimento de sistemas. E só que assim, eu sempre trabalhei com os alunos da rede do IFCE, então assim, alunos... Você pegava alunos de outros cursos? De outros cursos e outros campos, né? Então, Tianguá, Aracati, Ubajara, Cedro. Então, eu sempre escrevi muita proposta de projeto, sempre catalogava e a gente ia criando algumas oportunidades. Fora isso, tem os projetos de órgãos de fomento, né? Embrapi, às vezes tem uma parceria externa que ocorre. A gente também executa dentro do Sebrae Tech o desenvolvimento de software, e isso com parceria, né? O Sebrae custeia 80% não reembolsável, 20% da empresa. Então, essas oportunidades a gente cria na prospecção. Então, eu acabei entrando um pouco nessa área de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E aí acabei saindo bem mais da pesquisa, né? E tanto que, assim, o meu doutorado foi numa área temática que hoje eu nem mexo diretamente com o que eu fiz no doutorado, né? Apesar de ter muitas aplicabilidades, mas... Qual era a tua pesquisa do doutorado? A minha pesquisa era dados de objetos móveis, era analisar a semântica de dados de objetos móveis. Então, um carro, quando desloca, coleta pontos de GPS. A partir desses dados, são dados brutos, e a gente consegue analisar para saber onde ele parou, se realmente parou no sinal ou se não parou no sinal. E com isso a gente criou uma infraestrutura que tinha recurso semântico para inferir o que é uma rota de um usuário e disponibilizar para ser reutilizado. Então, hoje, assim, teoricamente eu não atuo muito dentro dessa área, e a gente tem focado muito esse processo de prospectar parceiros, desenvolver projetos, fazer parceria de um possível negócio que venha a existir. E aí eu saio muito da área de pesquisa. Hoje eu escrevo projeto de pesquisa, mas assim, o viés bem maior é de gerar um negócio. A minha pesquisa é mais de gerar uma oportunidade de negócio. E foi por isso, Jarbas, que eu achei tão interessante te trazer para a gente bater esse papo, né? O Pod Vidal, ele é da faculdade, mas a gente faz podcasts específicos para cada curso, né? Esse podcast para o curso de administração. E eu acho muito interessante que os alunos, porque querendo ou não, o aluno, às vezes, quando ele chega aqui na faculdade, né, com a visão empreendedora, eu quero fazer administração, eu quero empreender, ele sempre pensa muito assim, um produto ou um serviço, assim, mas dificilmente o aluno ele já chega com essa visão de assim, eu vou criar um software, né? um produto, mas algo tecnológico. O aluno ainda não tem essa visão. Por incrível que pareça, por mais que ele consuma isso o dia inteiro, né? Porque todos nós consumimos isso o dia inteiro, o aluno ele ainda não tem muito essa visão. Por quê? Porque o administrador, muitas vezes, ele pensa assim, eu não entendo, eu não sou programador, né? Eu não sei desenvolver um software, então eu não tenho como participar de uma equipe dessa, né? Só que eu até mencionei contigo que eu tenho uma vivência diferente disso, porque na minha família a minha irmã ela é gestora de projetos de uma empresa de software, né? E o que ela faz é gestão, né? Porque dentro de uma equipe, é uma equipe multidisciplinar, né? Você precisa trabalhar, tem o programador, mas tem várias outras pessoas que desempenham vários outros papéis, né? Então, a nossa conversa, o objetivo, assim, que eu te trouxe para a nossa conversa é para que os alunos, eles percebam que existe ainda um universo, né? Onde eles podem atuar, que muitas vezes eles ainda não se atentaram, né? E quando eu olhei o teu LinkedIn, né, antes de vir, eu vi que tu participou de
com startup, eu acho que tu criou com o IFCE, né? Tu participou de um congresso Startup Ceará. Eu queria que você me explicasse um pouco a tua experiência dentro dessa... que tu disse que agora que está nessa parte mais prática, né? Tu realmente está ali com os alunos, criando algumas ideias de negócio. Eu queria que você me contasse um pouco sobre essa sua experiência, se vocês já criaram alguma startup, se vocês já participaram de algum tipo de... Enfim, me conta aí. No caso, assim, hoje esse boom de empreender, né, virou um termo muito pomposo, né? Todo mundo quer empreender. Aí, só antes de continuar, muita gente me conhece por Jarbas, né? Você e outros, mas muitos na cidade me chamam de Fito. Então, um apelido que todo mundo me conhece, né, por esse apelido. Então, Jarbas, às vezes, soa um pouquinho estranho, porque quem me conhece mesmo há muito tempo normalmente não me chama, né? Então, todo mundo te chama de Fito, teus alunos também? Não, porque lá eu já entrei, né, como Jarbas. Mas assim, hoje eu vejo todo mundo querendo empreender, mas e assim, essa questão de ter a solução ou não, hoje não é um fator para você empreender, né? O que eu percebo muitas vezes do público que quer empreender é o fato de que ele olha muito o vizinho, do que é que o vizinho está fazendo, para tentar fazer a mesma coisa que o vizinho faz para ganhar dinheiro. E outra coisa, às vezes o outro lado, quando alguém chega com uma ideia que é muito interessante, ele quer criar logo a solução. Ele não conhece muito o porquê que existe aquele problema, né? E a gente cria negócio a partir de oportunidades de problemas, né, que são realmente identificados. Então, no IFCE hoje, né, o que é que eu faço? Eu tento identificar problemas. Então, assim, a gente faz visita técnica. Então, assim, recentemente a gente foi ao tabuleiro de Russas, fizemos uma visita técnica lá e mapeamos dentro dos produtores de acerola orgânica as principais dificuldades e queixas deles lá dentro desse processo. Daí a gente viu lá algumas oportunidades de ter algum tipo de ferramenta. E escolhemos fazer, por exemplo, uma esteira de separação de acerola por cor. Lá eles tinham a acerola cor verde e vermelha. Fizemos esse processo. Vamos fazer uma máquina separadora para fazer esse processo de separação. Aí foi o que eu fiz. Peguei um projeto de edital, submeti e peguei uma bolsa. Depois apareceu outro edital, submeti e peguei outra bolsa. Aí apareceu uma oportunidade de um cartão pesquisador. Aí consegui mais um recurso. Aí, com isso aí, a gente vai amadurecendo o problema e startando uma solução. Para quê? Para tentar transformar isso dentro de um processo de um negócio. Então, foi de uma visita, de ver oportunidades que a gente tem diariamente. E tem vários e vários outros problemas. Então, assim, a maior dificuldade que eu vejo hoje é você entender o problema, de você entender realmente a problemática, saber o que é que estão fazendo, saber se realmente a solução que você atende é aquela que resolve a dor do cliente. Eu vejo muito que o pessoal, né, eu participei muito de programas dos corredores digitais do governo do estado, e o pessoal gosta muito da solução. Eu vou fazer um software que vai ter uma IA que faz isso, faz aquilo, assado, mas às vezes o cara não quer isso. Como, por exemplo, hoje a gente faz um software que até tem uma inteligência artificial para recomendação de exames médicos, e um grupo de médicos, eles usam software, mas eles estão vendo que o software está começando a ficar muito cheio de funcionalidades, e o médico só quer um prontuário, ele só quer um prontuário para preencher de forma rápida. Então eles já há algum tempo trabalhando nesse processo de transformação de um software próprio deles para fazer essa parte. E aí, assim, dentro dessas oportunidades, a gente vai abrindo espaço para possível contratação de um bolsista, recurso via Sebrae, via empresa, projeto Embrapida, e vão surgindo várias oportunidades de gerar esse processo de monetização. Acho que nos últimos 2 anos eu tive uns 40 bolsistas. Sério? De projeto. E fazendo coisas diferentes? Sim, fazendo coisas diferentes. Que aparece dentro do dia a dia, a gente vai abrindo essas possibilidades de projeto, consegue bolsa aqui, bolsa dali, e aí vai, né, incluindo. Hoje eu estou talvez só esse ano rodando em tempo real, acho que estão 10 bolsistas, fora colaborações de um freelancer, algum ex-aluno que já não quer mais a bolsa, já não resolve mais, e
consegue um recurso, né, de um outro formato. Então a gente vai criando essas oportunidades. Eu sou bem aberto assim, a escutar a alguém que vem. Agora sim, eu sou um pouquinho muito assim, acelerado, eu não paro, eu gosto de estar mexendo, não tenho muito queixa de horário. Final de semana às vezes a gente reúne. E dentro desse processo a gente assim, eu tenho estou como fundador de uma startup que é a Seaway, e a Seaway hoje é uma startup que a gente atua como uma fábrica de software. Dentro dessa fábrica de software a gente pode fazer projetos com um viés já direcionado ao mercado de trabalho, né, sem uma contratação por universidade. E eu tenho também uma puxada dentro da universidade, que é o Laboratório de Pesquisa, Inovação e Software, que é o LAPS. E aí, por dentro desse laboratório, a gente abre as possibilidades por editais que envolvem a universidade, com fomento, né, da universidade, o fomento externo, mas que precisa da universidade. Então, a gente trabalha um pouco com essas duas visões. E nessa fábrica de software da Seaway, a gente desenvolveu um software, que é um software que faz a gente quer tratar a arrecadação pública. A gente é uma GovTech, né? Esse software é para o setor de GovTech, onde ele analisa dados de contribuintes de iluminação pública, verificando a aplicabilidade do projeto de lei municipal para trazer mais recursos para o município. Então, os municípios eles têm dificuldades de gerenciar as tributações dos contribuintes. A iluminação pública foi um problema recente, porque os municípios não estavam preparados para lidar com ela, e eles hoje só recebem assim, vocês receberam X e estão gastando Y. E o nosso software faz o quê? Faz uma análise de dados dos contribuintes e a gente consegue identificar todo tipo de erro na arrecadação, que é onde ocorrem, né, as recuperações de crédito, todo um processo nesse formato. A gente já conseguiu... Aí, no caso, esse produto vocês, né, venderiam para os municípios. Aí, hoje o modelo de negócio é município, advogados, contadores, que esse advogado e contador trabalha muito com recuperação de crédito. E o nosso software ele faz toda a auditoria e traz o relatório em alguns segundos, para que o advogado possa peticionar, o contador possa entrar com um processo desse. Então, hoje a gente tem esse processo, já vendemos, já temos, a gente talvez hoje esteja no nível de tração, e com essa startup a gente foi vencedora do Startup Nordeste, do CE, e fizemos a captação de um recurso aí não reembolsável também, né, Mas a captação do recurso foi a partir da participação desse... Foi 400 startups inscritas no estado do Ceará, e nós fechamos a terceira etapa em 19º, acho que foi uma coisa assim. E aí as 26 melhores startups, elas receberiam um recurso não reembolsável do Sebrae como bolsa pesquisador durante 6 meses, e ainda recebemos uma aceleração de uma empresa de São Paulo para nos ajudar a tracionar, né? Ganhar tração, ganhar vendas, né, dentro desse processo. Hoje, com a Startup Seaway também, a gente está no programa Delta V da Casa Azul, que é um programa do Banco do Nordeste. Também fomos selecionadas entre as 20 startups para tração, para também buscar recursos não reembolsáveis. E hoje a gente procura o que dentro da Casa Azul? Network. A gente evoluiu o produto dentro do programa do Startup CE com os recursos deles. Fizemos a evolução da parte digital, trabalhamos um canal de vendas com um funil já um pouquinho melhor para criar engrenagem, mas a gente, como é uma ferramenta de governo, precisa muito de uma engrenagem funcionando de contatos. Então a gente hoje eles estão nos apoiando hoje, né, como a nossa principal dor é essa engrenagem de vendas, ela rodar mais facilmente. Então hoje a Seaway, ela tem outros produtos, mas esse é um carro-chefe, esse é um carro que já vendeu e hoje a gente tem uma equipe até eu atuei como pesquisador do clusters econômico do estado do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe, para desenvolver startups. A gente desenvolveu uma startup chamada Bimo, com a solução para interligar dados de provedores, ou seja, a Enel cobra muito caro o poste, e aí eles passam a fibra no poste. A ideia da startup era o quê? Compartilhar a ociosidade de uma rede, né, de internet. Então, se provedor X usa só 80% da sua capacidade, poderia fornecer os 20% para um outro provedor usar aqueles 20% e aí não precisava o provedor gastar. Então, essa solução um grupo de russas que se inscreveu, a gente ajudou a desenvolver, eles ficaram em terceiro dentro do programa do Estado do Ceará. E eles estão hoje também dentro da Seaway, né, participando, ajudando no processo de marketing, captação de clientes, dados, análise, fazendo todo esse processo comigo, né, junto com um parceiro que trouxe o problema, que foi
com até um aluno, um colega de sala aqui da época de colégio, que é o Isaac, que trabalhou ele é vereador do Paraná, engenheiro civil, e ele trouxe o problema da iluminação pública. Ele queria reduzir a iluminação pública sem perder a arrecadação e não conseguia. Aí pediu a gente para fazer um software. A gente fez um software bem rapidinho, simples, básico, e conseguimos vender. Uma coisa que o software era muito simples, muito basicão mesmo. E a gente conseguiu vender os relatórios e ele entrou junto comigo nesse processo, né? E os meninos hoje estão dando um upgrade em relação à organização da startup, né? A ter mais de organização estrutural mesmo, para dividir, para conquistar, porque começou a ficar muito pesado todo esse processo. Então, a gente hoje tem essas articulações, né? Também dentro do campus, dentro desse processo, teve uma empresa também do Paulo e do Alan, que era WA, eu esqueci o nome dela, que trabalhava com a parte de gestão de empresas, de forma automatizada. E hoje, um segundo projeto que eu estou dando uma pegada nova é o Mercadinho. O Mercadinho a gente vai lançar no próximo mês. É um software que vocês desenvolveram. Um software que a gente desenvolveu, chamado Mercadinho, que a gente quer fazer o quê? É um processo de uma startup de impacto social. Nos últimos tempos aqui no Vale eu percebi uma coisa. A gente tentou empreender com uma parceria com um empresário local, um software de delivery. E ele não rodou bem. Quando o software rodava é quando ele dava cupom. E eu comecei a perceber isso, que quando ele dava cupom, o pessoal usava. Aí ele reduzia, o pessoal não usava. Aí vinha outro aplicativo, as lojas aderiam quando tinha um cupom. E eu percebi que as lojas elas tinham essa flutuação. Até que o iFood chegou e parece que o iFood estabilizou mais esse processo. É porque o iFood tem como segurar, né? O iFood estava perdendo esse espaço por conta das startups menores ganhando espaço no interior, né? Tem várias e várias startups de deliveries de vários perfis diferentes. E aí, a gente na época da pandemia saiu um edital da CETEC, do Ministério da Educação, para fazer ferramentas que apoiassem os empreendimentos que estavam sofrendo com a pandemia. Então a gente pensou numa ferramenta, vamos fazer um delivery que seja gratuito, que o cara venda um voucher antecipado, venda uma promoção, compre no atacado, faça toda uma compra dentro desse processo. Aí depois a gente pensou, por que a gente não faz o quê? Traz um contexto regionalizado. A gente usa um conceito de economia circular e faz com que o produtor local, a agricultura familiar, artesãos, tudo o que tem dentro desse processo, eles consigam fazer parte do mercadinho, para que possa sociedade, empreendedor local e produtores fazerem uma rede de gerar receita dentro do município. Daí a gente está hoje, né, com o segundo edital da CETEC 2023, com até bolsistas com perfil mais de administração e desenvolvedor, para quê? Para fazer o modelo de negócio de economia circular rodar dentro do município. A gente vai começar mapeando dentro do IFCE quem são as pessoas que vendem algum tipo de produto, um ovo, um queijo, faz uma unha, faz um serviço geral, e vamos cadastrar esse pessoal e tentar fazer a conexão com quem vende, com quem compra dentro da plataforma. Eu não sei se você tem essa dificuldade, mas às vezes eu quero um ovo de galinha caipira. E aí você fica, onde é que eu consigo? Aí, fulano, alguém tem aí? E você fica se perguntando porque você não lembra. Então isso é um contexto regional que ocorre e em outros casos também. Por exemplo, tem delivery de favelas, que é um contexto deles de conviver a favela. Tem delivery que é uma classe social específica. Tem vários tipos. Então, assim, eu hoje penso no modelo de negócio para uma plataforma de um projeto que nasceu da instituição de extensão, que a gente quer transformar num negócio, mas que fuja às características dos e-commerce normais que rodam com transações. A gente quer trazer mesmo a questão regional, a questão regional, que você fala... fulano, vem trocar a capinha no meu celular aqui, a película, a pessoa vem de moto, então que você encontre e faça isso acontecer mais fácil. E para isso a gente está hoje dentro de um projeto buscando a alternativa de criar um modelo de diferentes formatos, seja com poder público, seja com poder privado, mas isso são coisas que a gente está fazendo. E a gente tem projetos de desenvolvimento de software, né, de forma geral, com público externo, né, via Sebrae Tech, ou via algum acordo de cooperação. E esses projetos, normalmente, a gente entra como parceria. Normalmente, a gente pede um percentual do projeto, né, quando estiver em execução, porque a gente já consegue via Sebrae, já consegue fazer num recurso mais
tranquilo para eles e acaba eles dando um percentual para a gente ajudar a desenvolver. Eu achei muito interessante esse teu relato do mercadinho, né? Porque todo ano a gente tem uma disciplina aqui na faculdade que é empreendedorismo e inovação, né? E a gente pede para eles criarem, né, um plano de negócio, né? Os alunos se dividem em equipe, isso o curso de administração, e eles criam uma ideia de negócio. E eu tive semestre passado, eu tive uma equipe que pensou numa coisa parecida. Só que olha qual era a ideia deles, que eu também achei bem interessante. Eles disseram que uma das pessoas que estavam nessa equipe convive muito com a realidade do produtor rural aqui da região, né? E eles disseram que eles tinham uma dificuldade muito grande de vender para o consumidor final. Sempre tem um atravessador, né? Então, eu produzo ali acerola, mas eu nunca consigo vender acerola para o consumidor final. Eu sempre vendo para alguém que vende para o consumidor final. E aí eu perco uma fatia bem interessante, né? E aí a ideia deles, eu não lembro o nome do software que eles queriam desenvolver. Acho que era Grão. Era Grão. Aí, o nome da empresa deles era Grão. A ideia deles era que fazer essa conexão que você falou, mais do produtor rural com o consumidor final. Eles não tinham pensado nessa tua visão de pegar tudo, né? Fazer ali. Porque essa ideia de segmentar o cliente, às vezes é um diferencial competitivo, né? Porque e isso acontece muito nos delivery. Eu só ataco esse segmento, esse, pronto. Porque senão, quando às vezes você faz tudo, tem um concorrente mais forte, né? No caso aqui, eu vejo que pra gente não tem esse concorrente forte. Eu vejo muita gente me pede, aqui até esse meu amigo que é vereador, aqui no Palhano tem um pessoal que faz um produto aqui à mão, tão bacana, mas ninguém vê, ninguém consegue. Às vezes o pessoal de Fortaleza vem na praia e vê o quadro lá e leva só o panozinho, aí talvez revende, né, num preço bem mais... E dessas ideias a gente, vamos colocar todo mundo. Aí desse projeto, uma pessoa procurou a gente, tem um grupo aí de estrangeiros que estão vindo para o Brasil e fulano queria que eles divulgassem o que eles sabem fazer, para eles serem contratados com um serviço geral, algo do tipo, deixava o currículo. Então a gente viu que abre muita oportunidade de gerar a economia local. Sim. E esse relato de que o produtor perde porque ela não atravessa, tem muito nesse caso. E aí a gente queria, são de oportunidades que a gente encontra a solução. A gente pode achar um modelo de negócio em cima disso, no lugar do produtor perder um valor maior para alguém de fora, pode deixar um pouquinho para a plataforma, ou doar uma parte de um produto para a gente fazer cestas e vender como cestas da plataforma, que foram ideias que já chegou até nós, né? Então, assim, a gente capta ideia desse formato. E empreender hoje, assim, eu digo, né, um tópico muito interessante, até para os alunos da administração, que eu também ministro uma disciplina dessa, né, e assim, é um processo difícil, porque nem todo mundo realmente quer empreender ou tem um perfil de empreender, mas que a gente tem que trazer esse contexto de que se vocês querem trabalhar na área, entenda que a área digital, ela vai empregar ainda bastante, porque as empresas hoje, tem muita empresa nesse formato digital. Talvez a gente tenha mais de 15 mil startups no Ceará. E precisa de alguém de marketing, precisa de alguém de gestão financeira, gestão de pessoas, sempre precisa no momento que a startup vai escalando. No momento o grupo de amigos vão se ajudando, mas depois vai escalando. E você pode ser o técnico na área. Você não quer empreender, mas você sabe fazer gestão de pessoas, pronto, você vai fazer só gestão de pessoas, que é o que você gosta de fazer. E aí, muita gente fica, às vezes, assim, eu quero empreender, mas tem que fazer um aplicativo. E assim, esqueça a solução. Quer empreender? Esqueça a solução. Foca no problema, né? Foque no problema e como você pode validar para resolver esse problema. Porque depois que você entender, aí você vai pensar na sua solução. Um exemplo que aconteceu em Sobral. Um rapaz criou um Uber de mototáxi. Uber de mototáxi. Sabe como foi a validação dele? No WhatsApp. Ele colocou os mototáxis todos dentro de um grupo de WhatsApp e recebia as demandas pelo WhatsApp de alguém. Eu quero um moto para me deixar indo lá em tal bairro. Aí ele pegava, alguém pode ir ali? Eu vou. Aí avisava. Rapaz, então, sério? Então, assim, por isso que se chama a solução de produto mínimo viável. É o mínimo para você resolver a dor. Ou seja,
A pessoa não quer, às vezes, um aplicativo que tem uma IA que seja isso, que seja. Ela quer resolver o problema. É o quê? É um transporte barato para ir deixar no lugar onde ela desejar. E rápido. Então ele pensou num formato desse basicão. É o que eu digo muitas vezes os alunos, né? Não precisa focar em pensar na solução. Eu sempre tiro isso. Não pense na solução, pense no problema. Que a solução ela vem depois, quando você conhece o problema. E você só conhece o problema, Samara, se você conviver com o cliente. Enquanto você não convive, você não tem visão de mercado, você não tem visão de preço, você não tem visão de nada. Agora, quando você começa a conviver com o cliente, validar, conversar, fazer uma experimentação com ele para resolver o que ele tem de dor, você consegue ver uma visão mais interessante. É isso que eu consigo, né, enxergar e captar. Então, assim, além de muita força de vontade, tem muita gente aí que está conseguindo faturar, mas assim, é muita força de vontade, porque assim, empreender na startup é interessante que você pode estar em qualquer lugar trabalhando, mas assim, é muito tempo, porque assim, é tudo muito difícil, tudo, assim, captação de um cliente é difícil, tem custo, tem que ter um momento, tem que ter um recurso para isso. Mas existe também uma espécie de, me corrija se eu estiver errado, uma espécie de ecossistema das startups, né? Tem. Então, assim, por exemplo, porque muitos alunos nossos nem entendem muito o conceito de startup. Então, se você puder também, se pudesse escolher uma frase para explicar o conceito de startup, seria interessante para quem ainda não entende esse conceito. Para quem também não é da administração, às vezes escuta o nome, mas não sabe o que significa. E eu queria também que tu me explicasse um pouco, eu sei que os teus projetos, muito tu conseguiu de bolsa, né? Tu foi falando que tu foi captando bolsas, mas vocês tiveram algum tipo de investidor, anjo, que viu o projeto de vocês e quis investir? Você falou do acelerador, né? O Santander que acelerou o projeto de vocês? Não, quem está acelerando é a Dialist, que é de São Paulo. Aí eu queria que você me explicasse um pouco sobre esse ecossistema que existe, né? Porque às vezes o aluno não tem... Eu tenho uma ideia, eu posso até... Mas e aí? Como é que eu vou, né, colocar esse negócio para frente? Mas aqui no Ceará já existe, né, uma série de caminhos, né? Existe, Samara. Assim, existem diversas modalidades de recursos, né? Por exemplo, interessante no processo inicial de uma startup é que você tenha, assim, alguém que queira fazer parte, queira fazer um produto mínimo voluntário, que ele entre como participante. Porque, assim, no início, ninguém vai... Se você for apresentar uma ideia no início, dificilmente você vai conseguir um investimento logo de início. Por quê? Porque quando é que o investidor ele chega? Quando você está faturando e você já tem perspectiva de cliente, faturamento para 2023, 2024, 2025, 2026. Que aí ele sabe se você tem cliente e está evoluindo para ele conseguir injetar o capital. Aí tem os tal dos investidores anjos, né, que ele pega um recurso e investe na startup em troca de uma contrapartida, uma parte da startup, um valor, tanto tempo. E tem startup que trabalha assim. Hoje, tem algumas modalidades de recurso e empréstimo. Por exemplo, tem o Ceará Crédito. O Ceará Crédito ele empresta a taxa de juros bem baixinha, caso uma empresa precise, né, para se desenvolver. No caso da gente, a gente não pegou nenhum recurso de investidor, né? No caso, a gente fez soluções com bolsistas, depois de bolsista a gente conseguiu ganhar alguma coisinha, né? Não foi tanto dinheiro com o processo da startup, da Seaway, e aí esse dinheiro a gente conseguiu fazer outras coisas, mas sem esse processo de investimento, e nem é só captação de recursos não reembolsáveis, foi mais ou menos com que a gente consegue conviver. Hoje, investimento, eu não vejo ainda a ideia do investimento agora. Por quê? Porque o investimento é um processo de escala bem considerável, né? Você vai precisar de dinheiro para gerar um número de clientes que você não consegue hoje com o escopo da sua empresa. E hoje a gente consegue gerar um número de clientes que a gente deseja, né? Que a gente quer chegar dentro desse processo de recursos, né? Meio que próprio. Então, assim, hoje, como ser uma fábrica de software, vem recursos de fontes diferentes, né, de um desenvolvimento, de uma ferramenta que é comercializada, algo desse formato. Então, é tudo recurso não reembolsável ou que a gente já colocou alguma coisa, mas nada tão de investimento ainda. Não, eu tinha te falado que muitos dos alunos não entendem muito bem o conceito de startup. Mas é porque ele é chato mesmo, o conceito de startup. Eu digo que startup é uma empresa. Primeira coisa eu coloco, startup é uma empresa.
Agora, a empresa em que formato? É uma empresa que usa tecnologia para vender muito, né? Que aí vem o conceito de escalável e repetível. Então, startup é uma empresa que precisa ter um modelo de negócio, precisa vender de forma rápida, escalável e repetível, e usa tecnologia para isso. Então, é um exemplo que a gente traz. Um supermercado, ele precisa criar uma filial, colocar produto, fazer treinamento, expansão. A startup não precisa disso. Ela precisa de uma tecnologia que ela vai rodar aqui em Limoeiro, lá em São Paulo, lá em Nova York, e aí ela vai o quê? Com uma solução única tecnológica, ela vai fazer o processo de transformação digital, e aí ele vai, com o mesmo software, a mesma infraestrutura, vai vender para Limoeiro, para São Paulo, para Nova York, e aí ele vai o quê? Fazendo o processo de escala, vendendo cada vez mais, porque as pessoas vão acessar a tecnologia e vão consumir, e aí ele vai ter a recorrência, porque sempre a pessoa vai fazer o processo de comprar constantemente. Por isso que a startup ela é uma empresa com um modelo de negócio que precisa vender de forma recorrente, vender de forma escalável, que é para mais gente, para que ela possa se sustentar, né, num processo básico que ela tem. E aí, um momento ela vai crescer, né? Vai virar uma big tech, que é um caso de um Uber desse da vida, e ele precisa, né, o quê? Se adequar a uma legislação local, precisa ter um ponto de apoio, um suporte, mas normalmente a startup ela é uma empresa que usa base tecnológica para transformar um modelo de negócio de venda, para vender muito, vender rápido e vender de forma recorrente. Então, isso é um conceito chato de enxergar, por quê? Porque essa ideia de repetir é o quê? Eu tenho recorrência nas vendas e eu uso uma base, né, de um software que ele vai poder ser usado em qualquer lugar e tem um público. Então é aquele negócio. De forma geral, se você pega um negócio comum, abrir um açaí, você precisa saber se tem um público daquele açaí. Só que o açaí, né, com uma loja física na cidade de Limoeiro, ela tem uma limitação de público, porque nem todo mundo gosta de açaí e um público específico que vai comer o açaí daquela loja. Se ele quiser expandir para Russas, aí ele vai ter que abrir uma loja em Russas e vai ter que... Então, assim, isso não é um modelo de negócio que uma startup usa. A startup usa o quê? Ela usa um ponto central de uma solução tecnológica, onde ela consegue ter vários clientes consumindo dessa solução tecnológica em diversos locais diferentes, sem esse processo, né, de infraestrutura de forma, né, exacerbada. Isso a gente traz no conceito de startup e a gente tem muitas assim, ideias boas dentro da própria universidade. Às vezes falta mão de obra mesmo para fazer esse processo acontecer. E como é que tua equipe de alunos? Eles são, na maioria, programadores ou é uma equipe multidisciplinar? Você disse que tem quase 40 bolsistas. Como é que é essa equipe? A maioria ele é desenvolvedor, a grande maioria, que é onde o perfil que eu tenho mais proximidade, né, deles. Porque é a tua área, né? Mas aí, assim, muitos desses alunos, eles têm um perfil de empreender. E eles conseguem, muitas vezes, atuar num processo de vendas, conseguem atuar num processo de marketing, eles vão conseguindo assumir um pouco dessas responsabilidades e até sair um pouquinho do desenvolvimento. Mas eu acho que tem que ter essa divisão, né? Desenvolvimento, TI, que base tecnológica, tem que ter TI. Financeiro, marketing, gestão e operação é algo que deva ter dentro dos processos de administração que você conhece melhor do que eu. E eu acho que os alunos eles precisam ficar muito atentos a essa questão, né? Porque essa questão tecnológica ela abre um mundo de coisas, o mercado muda muito, né? A partir dessas soluções e dessas inovações que vão surgindo, né? Isso. E assim, hoje, né, um tópico que a gente tem que pautar é a facilidade hoje com esses softwares, né, que nos entregam coisas já prontas, né, que seja com alguma IA generativa ou não, né, mas assim, eles entregam alguma coisa. Então, por exemplo, fazer um aplicativo hoje, Samara, não precisa você saber programar. Hoje existem linguagens no-code, né, uma ferramenta no-code ou low-code. Você low-code, você programa com baixo código, e no-code, você programa sem nenhum código. Então, assim, o aluno, né, ele tem que ter a proatividade de buscar essas soluções. Por exemplo, uma pessoa leiga como eu conseguiria programar um aplicativo? Um aplicativo. Basicamente, hoje é o quê? É você arrastar botões, telas,
campos de texto, interligar às vezes com a planilha. É como se eu tivesse, assim, para quem é leigo, assim, é como se eu tivesse um local que eu criasse como se fosse tipo layout do aplicativo, mas tipo um blog. É mesmo. Aí tem outras ferramentas que é low code, baixo code, aí precisa às vezes um pouquinho de codificação, né? Aí isso é muito utilizado para produtos mínimos viáveis de startups. Então, assim, não precisa você fazer um software completo, você faz um produto mínimo viável. Por exemplo, né, tem um tempo desse eu fui a Russas com os alunos e eles estão em startup de consultoria no agronegócio. E eles a gente não tem um aplicativo. Só o que tem é ferramenta que você consegue colocar a fotinha nas pessoas, o link, as descrições, e você consegue linkar com o WhatsApp. Então, assim, primeiro eu tenho que pensar, o que eu quero da ferramenta? Eu quero a ferramenta, ver os consultores, a pessoa escolhe, cai no nosso WhatsApp e eu já negocio. Pronto, isso aí você consegue fazer um final de semana, porque isso é muito simples o processo. E é isso que as startups têm. Às vezes as pessoas assim, tem que fazer um aplicativo, não sei fazer, mas assim, pega alguém que tem um pouquinho mais de facilidade com a ferramenta de computador, faz isso aqui, tenta ver se consegue mexer nessa ferramenta, que é aprender um software. No fundo é isso, aprender um software. O processo de um software mesmo maduro ocorre quando você ganha escala, que aí você vai ter vários usuários, né, que é escalar, vai ter vários usuários usando, aí você tem que ter uma infraestrutura melhor, tem que ter uma plataforma melhor, e aí é um processo mais à frente, mas isso dá para fazer perfeitamente com essa ferramenta. Então, assim, e isso dá para até no mercado de trabalho, ele vai requisitar isso dos alunos, porque, por exemplo, no meu trabalho, eu tenho uma questão de organização do horário das pessoas, né? Vamos supor, um quadro de horário de rotatividade de pessoas no setor. Isso pode ser feito, né? A pessoa tendo correndo um pouquinho, pode ser feito um aplicativo divulgando dentro da empresa, onde a pessoa já consulta lá os horários bonitinho, faz contatos com o setor, tudo digitalmente. Via aplicativo. Eu acho que isso que vai ser um pouco do diferencial do profissional, é como ele pode usar a tecnologia para resolver, né, problemas da empresa, às vezes de fluxo mesmo de processo que ocorre dentro da empresa. Os alunos estão muito fissurados no chat GPT, né? Pois é, né? Eu vejo muitos prós, mas eu também vejo muitos contras. Qual é a tua posição? Tu só vê prós? Acho que tem que usar, né? Não, o que eu vejo contra também é mais a questão assim do aluno não fazer aquele processo de pensar, sabe? Eu acho aluno ser aluno, não brincar. Eu acho que o aluno ele tem que ter um pouquinho dessa maturidade de pensar, de ler. Porque assim, o que acontece, né? Hoje é um processo normal. Copia, cola. Às vezes copia coisa que não tem nada a ver. Não faz sentido, né? E eu acho que assim, isso é um amadurecimento, né, que tem que ocorrer, né, de uma nova abordagem, de saber utilizar, como tirar proveito, né, dessas ferramentas. Então. Mas eu acho interessante, você falou do chat GPT, eu vi eu escutei um outro podcast que ele dizia que eu não tenho muita familiaridade com a ferramenta ainda, mas que ele agora também produz imagens, né? Ele não produz só textos, ele produz umas imagens. E umas imagens, pelo que eu entendi no podcast que eu escutei, bem elaboradas, né? Então, tipo assim, inclusive para divulgação, eu quero uma imagem assim e tal, e aí produz, né? Querendo ou não, existe essa discussão, né? Porque isso desbanca uma série de profissionais que trabalham nesse sentido, né? Ou muda o mercado de trabalho. Muda o mercado, né? Que isso não é um problema, né? Que vai requisitar postos diferentes, né? Exatamente. Uma coisa, esse processo de transformação digital, ele é tão, ainda assim, um pouco cultural também. O Nova Opção, né? O supermercado, ele tem um autoatendimento. Aqui, Limoeiro? Que você... Sério? Não sabia. Pois é. Quando você quiser rapidez, você vai lá, não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém usa. E não é um investimento que deve ter sido barato, não, né? Aí você vai mudar posto de trabalho, vai. Mas assim, você vai reduzir, né, na verdade. Porque assim, é uma máquina que vai dar um problema, vai travar.
vai um cartão não passar. Então, sempre vai ver que tem uma pessoa perto, dando auxílio, que vai ter que ter novas habilidades. Sim. Saber mexer no software, saber resolver uma dificuldade. E aí eu acho que é onde entra o nosso papel enquanto profissional de se reinventar. Porque justamente aconteceu uma coisa comigo esses dias que eu achei bem curioso. Eu disse assim, vou começar a malhar, botei isso na cabeça, vou cuidar da minha vida, né? Minha saúde e tal. Quando eu entrei, eu vi que não tinha personal disponível, assim, né? E eu não entendo, não sei como manusear as máquinas, não entendo como é que faz nada. E aí eu achei bem interessante que eu fui conversando, né, na academia com cada um dos personagens. Você tem vaga? Não, não tenho. Você tem vaga? Não, não tenho. Meus horários são lotados. Você tem vaga? Não, não tenho. Eu disse, tá bom. Aí quando eu fui saindo, uma me abordou, eu achei muito interessante. Ela disse, Samara, eu não tenho vaga para personal. Mas se você quiser, você paga um valor mensal, como se fosse um personal, e eu disponibilizo para você um aplicativo com os seus treinos de segunda a sexta, e no aplicativo diz exatamente como você faz o treino e tem um vídeo meu executando os movimentos. Então você vai fazer sem nenhum problema. E se você tiver alguma dúvida, você pode me acionar. Um negócio assim, bem, eu falei, legal, pois eu vou tentar. E assim, eu gostei da proposta dela, né? E eu achei legal porque, poxa, ela se reinventou. Pode parecer uma coisa pequena, mas ela se reinventou. Ela precisou ir lá, ela precisou aprender a gravar, né, e fazer ali um negócio legal e se familiarizar com a ferramenta, né, ou seja, eu acho que ela foi uma pessoa que ela empreendeu, ela viu ali um problema, uma necessidade, disse, não, eu vou aqui colocar. Ela se colocou diferente de todos os colegas, né? Porque empreender, as pessoas acham que tem que fazer algo novo, não, é mudar a forma de algo que está ocorrendo, né? Então você usar um aplicativo para possibilitar um treino virtual é algo que é interessante, que aí você ganhou o aplicativo para fazer esse processo. E ela tem todo o potencial de... Ela me conheceu ali em Morada Nova, né? Que eu sou de Morada Nova, mas ela pode vender aquilo ali para... Sim. Eu particularmente, eu não pego muito em papel, né? Então, eu normalmente gosto de olhar o vídeo, né? Eu gosto... Então, assim, eu também usava um aplicativo desse, né? Alguns treinamentos, mas é uma coisa assim que tudo é mudar. Por exemplo, eu vejo, a gente tem um jogo de futebol, e aí eu já tinha uma vez coordenado o racha, né, e depois saí, aí eu vejo o pessoal lá fazendo o catálogozinho das contas, aí anota no WhatsApp, aí fica mensagem, ou então em papel. Aí eu fico pensando, aí você depois, quando um grupo conversa assim, sem mensagem, você tem que sair procurando. Aí é o que eu digo, daí você acha, por que não fazer uma planilha? Aí da planilha, aí descobre que hoje tem muitas ferramentas de insights, de dados, que pega o da planilha, já gera gráfico, já gera insight. Então, tudo isso é um processo de você ter a possibilidade de buscar, entender, ver como é que você pode melhorar, porque assim, todo gestor hoje ele quer o quê? Melhorias, né? Ele quer esse processo de melhorias dentro do ambiente dele. Então, assim, se trouxer algo que realmente traz melhorias, ele quer ir, e são coisas que tem nas grandes empresas. Você vai na Enel, pode olhar o painel, tem reclamações, tantas reclamações, não sei o que, estão abertas, e são coisas que todo gestor, né, queria ter. Às vezes eu visito o prefeito, aí ele diz, rapaz, eu preciso consultar às vezes ordens de pagamento, eu tenho que ligar para o setor e esperar. Então, assim, tudo hoje está em cima de dados, né? Então todo mundo quer dados para tomar uma decisão rápida e fazer o modelo de negócio às vezes até mudar, porque tudo é muito volátil. Hoje você vende camisa, mas amanhã pode aparecer alguém que a regata volta na moda, e você tem que estar reinventando o processo. Então, assim, empreender, eu acho que parte desse processo de descobrir a oportunidade, e solução ela vai acontecer no momento, né, certo de escalar. Ninguém investe dinheiro numa solução logo para ver se... Não, primeiro você vai validando da forma que você consegue, seja numa planilha. Então, uma startup que participou com a gente também no processo, eles faturaram com planilha eletrônica. O processo de vendas de energia solar demorava 3 meses, parece, para ocorrer. Aí ele criou uma planilha que mudou esse fluxo para ocorrer em 3 dias. Aí as empresas começaram a usar essa planilha para facilitar o fluxo de venda, ou seja, planilha. Porque a gente sempre acha que é tipo assim, é uma pessoa que vai inventar a roda, né? É planilha, usou planilha eletrônica. Então, assim,
o processo do aluno, né, esse engajamento que a gente tem que incentivar é o quê? Que eles estejam antenados a quê? Vou fazer o processo de leitura, buscar o que é startup, quais são as startups que tem, onde é que está atuando, ver a possibilidade de problemas que ocorrem no dia a dia, porque o problema às vezes ocorre no dia a dia da própria pessoa. Não sei se você já ouviu falar na startup Agenda Edu. Já ouviu falar? Não? Não vi. A escola normal usa a Agenda Edu. Todo o monitoramento do aluno de nota, de atividades diárias, é cadastrado no aplicativo, a Agenda Edu. Como é que a Agenda Edu foi descoberta? Você vai entender que assim, coisa que às vezes o problema está próximo da gente, a gente não vê. Os pais de uma criança acompanhavam a caderneta, né, das anotações. Próximo dia vai ter um evento tal. E aí deixando a anotação na caderneta da criança que ia ter um São João, era um carnaval, uma coisa assim. E ele na correria não viu a agenda. Aí quando chegou na escola, só a criança que não estava caracterizada, né, de forma global. Aí ele, como é que pode? Eu estudo digital, a pessoa não mandar um aviso e tudo e tal. Aí começou a criar uma agendazinha digital, onde as pessoas pudessem alimentar, e daí começou um produto mínimo, que era cadastrar, e hoje está no produto de enviar foto. Olha seu filho, o que é que ele está fazendo aqui, olha. Que legal. E hoje roda nos colégios aqui, público, de forma bem interessante. E às vezes sai desse processo. Pendrive sumiu por quê? Porque perceberam que, por que eu tenho que andar com pendrive se eu posso botar isso na internet e aí eu acesso tudo dentro de um software na internet? E de qualquer lugar. Oportunidade de negócio. Filme. Por que eu preciso ir na locadora? Se eu posso botar os filmes todos online e a pessoa escolhe a hora que quer assistir. Então, a startup é esse modelo. Cresceu uma locadora da época, tinha que ter muitas fitas, né? E aquelas ficavam defasadas depois. Ou então, se eu quisesse expandir para outra cidade, tinha que abrir uma nova loja ou fazer entrega. A startup, o cara vem e diz, vou fazer os filmes, colocar tudo no ambiente virtual e a pessoa assiste quando quiser. E aí eu posso vender esse software virtual dos Estados Unidos, para o Brasil, para o Canadá, e uso a mesma base. É o mesmo Netflix para todo mundo, usando os mesmos filmes. Então, assim, ele atende mais pessoas com uma única tecnologia que ele transformou a locadora em um processo virtual. Isso, né, é a visão que a startup traz e que a gente tem total capacidade aqui. A gente tem um agronegócio forte, o agronegócio é muito carente de solução, seja de solução de indústria 4.0 para automatização de sensores, captação de dados de solo, para fazer todas essas análises e fornecer insights. Então, tem agronegócio, tem comércio, tem varejo. Então, por que o mercado é uma coisa que me empolga? Por que o mercado central dessas cidades não tem um processo de transformação, uma vitrine tecnológica? É um pessoal que vendem constante, vendem comida, vendem roupa, vendem confecção. E você às vezes quer uma rede, é só Jaguaruana que vende rede. Mas eu já passei por isso, inclusive. Pois é, então é tudo, né, oportunidade. Então, assim, hoje, né, eu gosto muito assim, com os alunos, eles, professor, eu quero fazer um negócio. Não, isso aí já tem. Pense em outra coisa que não tenha. Então, esse processo aí, às vezes você do primeiro não vai dando certo, depois vai aparecendo um ou outro. Às vezes você pega uma pessoa que vive dentro de um contexto de um negócio, ela lá enxerga oportunidades. Então, assim, problemas, né, tem em todo lugar. A gente nem tem um problema, queria chegar em Fortaleza mais rápido, mas aí tem que ter uma linha, um avião, então é um processo de problema que tem constantemente. O que eu acho que o aluno tem que se reinventar e é buscar essas oportunidades, e assim, não é ficar fuçando, é ver o óbvio, né, às vezes, e soluções às vezes é bem simples, né, rapaz, como é que eu não pensei nisso, né? E assim, é um processo natural que você vai adquirindo. Então, incentivar hoje esses alunos ao que há, pensar um pouco mais, ter uma proatividade, correr um pouquinho, pensar um pouquinho fora da caixa, ter esse processo de integração, de querer, eu vou querer empreender, eu vou chamar tal fulano, vamos agregar aqui, vamos pensar numa solução para resolver um problema, e faz aquilo que está, né, dentro do processo de tempo, né, dessas pessoas. Então, assim, é o que eu digo, a solução às vezes pode ser o WhatsApp, pode ser o Instagram. Não tem lojas virtuais dentro do Instagram? Sim. Às vezes acontece, né, nesse formato. Então, é usar essas ferramentas, né, que estão disponíveis para que a gente possa fazer isso. Eu mesmo estimulo os alunos, às vezes, a usar essas ferramentas de IA que geram logo, para criar uma logo de startup, criar imagem de divulgação.
E assim, o profissional vai deixar de existir, eu acho que ele vai ele pode aumentar a produtividade. Por exemplo, um profissional faz uma logo. Essa logo tem várias aplicabilidades que o cliente quer ver. Ele pode criar uma imagem e pedir aí, me gere várias aplicações dessa logo. E aí ele vai ter mais possibilidades. Ele vai ter mais possibilidades, um trabalho que ele levaria mais tempo a fazer, ele faz mais rápido. Então, eu acho que assim, vai reduzir, algumas coisas vão reduzir mesmo, e outras coisas assim vão mudar um pouquinho a postura dos postos de trabalho, né? Hoje, né, não sei se você já viu, mas já tem advogado com inteligência artificial que já ganhou causas, né? Aí Pois eu acho que eu vi alguma coisa nesse então sentido. Hoje a gente não vai mais fugir desse processo de transformação, né? Inclusive eu vi no caso foi um IA de arquitetura. Você filmava a sala assim, e aí a inteligência artificial criava um projeto para a tua sala. Eu já vi. Né? Então, eu acho que isso não descarta os arquitetos, longe disso, mas pode ser uma ferramenta para eles, inclusive, né? Não é uma coisa que eles podem utilizar também para ter outras visões, outras possibilidades. Eu prefiro acreditar, Samara, que seja uma coisa que venha mais para ajudar mesmo, né? Um processo do profissional se remodelar para aceitar essa tecnologia, porque pode gerar um primeiro projeto, e desse primeiro projeto ele pode ir adaptando, e que ele ganha tempo. Pode criar ideias, insights, né? Aí o pessoal diz, a programação vai acabar os programadores por causa do ChatGPT, por causa do Open. Não. Eu ouvi isso também. Pois é, eu acho que não acaba. Por que não acaba? Porque os programadores vão se ajustar para usar o ChatGPT. Então, assim, eu construo um software com a base de dados, aí eu integro com o ChatGPT e me gera vários insights diferentes que não estavam sendo encontrados naquela base de dados. Eu acho que os profissionais vão se adaptar e vão reutilizar ele para, eu quero um código que faça isso, reaproveito, como eles já fazem. Tem repositórios de código, reaproveita código, ninguém faz nada do zero, está tudo muito pronto. E uma coisa, essas ferramentas ainda não entregam, né? Ainda estão longe de entregar a solução final. Uhum. Então, assim, eu vou fazer um software do ChatGPT, certo? Mas ele não vai te entregar a solução final. Aí você vai ter que ter a pessoa que vai fazer o processo de instalação desse software num servidor, quem vai dar manutenção nessa ferramenta. Então, assim, eu acho que eu não gosto muito de dizer que as coisas vão deixar de existir. Agora, eu acredito que, como já vem mudando, muita coisa vai mudar. O que eu acho. Antigamente, muita gente não usava software. Aí a Cefaz vem e diz, tu multa, está fazendo transação e não está declarando. Aí as pessoas vão o quê? Compra um computador, compra um software, começa a fazer todo o processo bonitinho com medo da Cefaz. Então, assim, às vezes é forçado e às vezes a pessoa consegue encontrar oportunidade. Eu acho muito interessante que, por exemplo, tem muito empresário de restaurante que eles gostam de inovação. Tem um cardápio na mesa, a pessoa já faz o pedido, já chega na mesa, porque tem pessoas que gostam disso. E as gerações estão mudando, né? Nós não temos muita familiaridade com tecnologia, mas a gente vem uma geração atrás de nós que tem bem mais, né? E assim, tem os fatores do quê? Distanciamento, né, das pessoas, a socialização. Tem sérios fatores assim que eu não sou da área para dar minha opinião sobre isso. Eu sei que isso já acontece, já é um processo que deve ter outros estudos para tentar mitigar um pouquinho esse processo, mas já não sou eu que vou saber falar um pouco sobre isso. Enfim, a ideia é assim, eu trabalho numa área que é o processo de modernizar, transformar. A gente consegue atender dentro dessa ideia porque as pessoas querem cada vez mais facilidade. Você faz um software de agendamento de consulta. Aí a recepção diz assim, por que no software não já tem um gatilho para fazer o envio da marcação para o cliente no WhatsApp, no SMS, que ele já confirma e eu já não preciso ligar? Opa! Entendeu? Então, assim, as pessoas também procuram esse pouco contato também em algumas situações, como marcação. Outras não, a gente precisa ter esse contato. E assim, acho que também é um processo da própria pessoa, como eu escutei um pai, quando meu filho vai lá para casa, desliga o celular e a gente fica no quarto jogando, brincando, sai. Então, assim, às vezes é um processo que a pessoa também, né, tem que fazer essa mudança. Jarbas, a gente está finalizando o nosso podcast, mas antes eu queria te pedir para você finalizar
Seguinte, a gente falou muito da questão de empreender, né? Mas tem muito aluno, tem muita pessoa da área da administração que não tem nenhuma vontade de empreender, mas a gente viu que o mercado está mudando. Então, eu acredito que uma das competências que o aluno tem que ter, né, o profissional tem que ter, empreendendo ou não empreendendo, é a questão da flexibilidade, porque ele precisa estar vendo o que está acontecendo no mercado e precisa, como você falou, né? Muitas vezes a gente não tem muita familiaridade com algumas tecnologias, mas o mercado vai exigir isso da gente, a gente precisa, né, se atualizar e estar antenado nessas coisas e acompanhar, né? Então, eu queria que você finalizasse esse nosso momento dando uma dica para esses alunos, em geral, os alunos do curso de administração, né? Voltado para essa questão da tecnologia, essa necessidade de estar atento deles, serem flexíveis e de eles aproveitarem essas oportunidades de mercado. O que eu penso mais, né, é essa ideia de unir o útil ao agradável, né? Às vezes você não quer empreender, mas você tem habilidades técnicas em mexer com alguma ferramenta ou lidar com pessoas. Então, eu acho que o processo é como buscar tecnologias que possam melhorar, facilitar esse processo dentro de uma empresa, seja no RH, seja no processo de marketing. Então, assim, é você ter essa flexibilidade de quê? De aprender coisas novas, né? Buscar o que é que tem de novidades dentro de uma determinada área que eu posso inovar dentro do meu setor. Eu acredito que falta muito essa pegada, às vezes, do aluno. Não, eu não quero empreender, mas por que você não tem um aluno, ele gosta muito de jogos, computador, por que você não construiu uma solução para a sua startup fazer esse processo? Você poderia ter deixado bonitinho, bacana, e todo mundo estava usando, e você estava modernizando dentro do seu negócio. Não precisa você empreender, você é um técnico, você leva uma solução, proposta. Então, às vezes falta um pouquinho essa pegada. As pessoas criam, por exemplo, excessos de planilhas, mexe muito com planilha, cria excesso de planilhas, mas aqueles dados ficam todos escondidos. Por que você não vê hoje ferramentas que tem de análise de dados que você pode integrar com as planilhas, já sai gráficos, relatórios? Então, assim, para que fazer um relatório do zero se você pode fazer tudo com ferramentas que já traz esse processo? Então, é melhorar o processo do trabalho, assim, investigando o que é que você tem disponível que você pode, né, associar e aprender essas ferramentas que ajudem hoje. Então, por exemplo, todo esse bate-papo poderia ser transcrito com ferramentas de IA, digitado, redigido, que chique, né? E assim, precisaria de uma pessoa da empresa para vir fazer uma ata? Não, hoje. Então, assim, às vezes falta, né, aquela curiosidade de você, eu tenho que fazer essa ata, toda vida eu não gosto, aí vou lá pegar o modelo. Então, assim, será que tem alguma coisa que me facilite fazer isso? Então, assim, você se incomodar e procurar é a ideia do problema. Então, assim, é despertar esse contexto, né, de problemática dentro do seu ambiente para tentar buscar meios, né, técnicos fora da caixa que você consiga resolver e se modernizar, né, dentro desse ambiente, né, operacional de uma empresa, né, que todos vão possivelmente querem uma empresa, né, trabalhar ou quer ser dono, e todo mundo quer, assim, tomar a decisão rápida, né, e resultados, e isso às vezes passa, né, por meio da transformação digital que as pessoas devem ter também. Jarbas, eu gostei muito do nosso bate-papo e eu quero te agradecer por você ter aceito o desafio, né, de participar do Pod Vidal, né, de trazer tanta informação, não só para os alunos do curso de administração, mas para todos os alunos que tiverem acesso a esse material. Então, muito obrigada por ter aceitado participar desse momento. Não, eu que agradeço, e precisar de outro momento para a gente. Às vezes o aluno tem uma dúvida, como é que eu faço a solução? A gente pode, hoje tem muitas mentorias, né, para fazer esses processos de direcionamento. A gente pode ajudar a dar direcionamentos e estimular, né? A gente precisa estimular para não deixar realmente as coisas ficarem só dentro da sala de aula. E obrigado mais uma vez e boa tarde a todos. Show, pessoal. Então é assim que nós vamos encerrando esse episódio do Pod Vidal. Eu agradeço vocês que assistiram, né, ouviram e estão conosco até agora. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!